o quanto muitas vezes somos seres políticos. As decisões que a gente toma diariamente é uma forma de mostrar o nosso lado político, mostrar o nosso respeito social, mostrar o quanto a gente quer ou não mudança social, né? E muitas vezes confundimos isso com o movimento partidário. Então, o quanto isso também acarreta diretamente quando a gente está falando de universidades federais, que é o caso da onde você desenvolve tudo isso, que é o IFE, né? Então, se trata de um órgão federal, aonde você vai pensar ações afirmativas para que essas pessoas tenham as possibilidades corretas de se emanciparem lá dentro. E aí a gente traz puxando para o meu assado agora, né, Maíra? A gente traz uma questão muito forte que eu sempre acredito, né, que a nossa única política pública realmente emancipatória é a educação. É através da educação que a gente vai mudar essa perspectiva cultural, trazendo todo esse seu lado histórico, né, Alba, de mostrar essas marcas históricas sociais e de fato, através da Constituição, e através de todos esses direitos sociais que foram conquistados, e ao mesmo tempo a gente tem que andar nessa linha tênue de manter esses direitos já conquistados por militâncias políticas e também pensar no que a minha militância política pode causar. Será que de fato eu estou pensando no meu conforto ou estou pensando no bem social? Estou pensando no próximo? E aí tem um conceito que a gente costuma discutir bastante aqui no Geralmente Quinta-feira, que é respeito ao próximo e empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro e ver com as lentes dele. Porque não basta simplesmente pensar nessa trajetória do outro, mas é eu tentar enxergar com as suas lentes. E, Alba, o que você acredita que a gente pode, como indivíduo de uma sociedade, sendo utópicos, eu acredito que todo mundo que acredita numa educação e acredita numa sociedade mais igualitária tem que ser utópico, senão a gente também não sobrevive. A gente tem que imaginar, a gente tem que lutar, a gente tem que militar por aquilo, porque senão acaba ficando uma dor muito grande no nosso ser político e a gente acaba largando isso muitas vezes, né? Então, o que você acredita que nós, como simples, meros indivíduos, pode fazer para melhorar isso ainda mais, para conseguir potencializar essa inclusão? Ai, Aline, tu trouxe tanta coisa que eu não vou poder deixar de não falar. Duas coisas. A questão da empatia e da política afirmativa. E eu acho que está dentro dessa resposta que tu fala sobre a gente, nós, como eu, um ser único, consigo apoiar e fazer parte da transformação social. Eu acho que a gente tem falado muito de empatia e de diversidade, e por vezes as mídias, a internet acaba esvaziando a discussão, né? Empatia, para mim, é um exercício consciente daquilo que eu quero, de fato, entender da dor do outro, né? Eu preciso estar consciente para pensar em empatia. Não é só, eu vou ter empatia, né? Porque às vezes parece que é assim, né? Às vezes parece que nas mídias, eu quero dizer, em todas elas, nas mídias sociais, às vezes há esse esvaziamento de, tem empatia, mas eu fico pensando, mas gente, para eu ter empatia, eu vou ter que realmente mergulhar também, conhecer aquele outro ali, conhecer aquela realidade, conhecer o meu bairro, conhecer a história daquela cidade, conhecer. Então, quando eu acho que daí eu retomo na ideia de desenvolvimento local para entender o nosso entorno, o entorno daquela cooperativa, para desenvolver e para entender, e para conhecer, e para reconhecer a diversidade, eu vou ter que entender quem são aquelas pessoas, de onde que eles vêm, como é que história do meu bairro mesmo, o bairro que está esta cooperativa, para que eu entenda quem são, de onde que vieram essas pessoas, né, tudo mais. E aí, então, empatia é um exercício consciente, é eu ter a consciência de que eu quero me colocar no lugar do outro para entender a dor dele, né?
E aí, pensando na política de ação afirmativa também, isso que eu estava falando do plano individualizado, por exemplo, né? A política afirmativa também se esvaziou na cota. E a cota não é a política afirmativa, a cota é uma das medidas de ação afirmativa. Né? A política de ação afirmativa são estratégias e medidas para se pensar a inclusão de grupos alijados historicamente. Então, esse plano individualizado dos indígenas, por exemplo, que eu citava antes, ele é uma das estratégias de permanência. Então, a gente tem o acesso diferenciado para os indígenas, porque a gente entende que precisa de uma política afirmativa para esse público, e também temos um atendimento de sala de aula diferente. Então, tem gente, um desavisado ou alguém que não entendeu a política, vai dizer, mas Alba está sendo tratado diferente, ele pode sair antes, mas ele pode circular na sala, mas ele pode, sei lá, o que ele vai poder fazer, que o professor entendeu que naquele momento ele pode fazer. Mas é um tratamento diferenciado. Vai ser, precisa ser um tratamento diferenciado para que a gente consiga alcançar a igualdade, fazendo a equidade, exercitando a equidade para alcançar a igualdade de todos. Então, eu acho que isso também faz parte do eu, Alba, enquanto indivíduo, de buscar entender, de buscar, se eu não estou entendendo, buscar compreender o que está acontecendo, para que eu me junte a esse grupo que acredita junto comigo nessa transformação e nessa sociedade mais justa para todos. Para ser uma sociedade mais justa para todos, do jeito que está hoje, eu só acredito com políticas de ações afirmativas. Eu só acredito tendo essas políticas de ações afirmativas e melhorando elas, inclusive, né? Porque elas não podem ser só resumidas ao acesso, à reserva de vagas. A gente precisa de medidas que atendam, depois que eu entrei nessa instituição, eu tenho que ter um olhar para que eu consiga ser conselheira, para que eu consiga ser chefia também, para que eu consiga ter ascensão dentro dessa empresa. Então, que medidas que nós vamos pensar para as mulheres conseguirem esse espaço dentro da empresa, né? Que medidas que nós vamos pensar depois que acessou para que a gente não tenha só um representante negro na empresa, mas que como é que a gente pode ter mais pessoas negras, pessoas da população LGBT, pessoas com PCD. Então, entender que representatividade não é né? Não é uma pessoa só. E aí a gente, agora está resolvido. já mostrei toda a diversidade da minha empresa. Não, esse ele é um indivíduo. Que bom que ele está ali, né? Talvez nem tenha usado a ação afirmativa, mas é necessário que a gente tenha, e não necessário para a Alba, né? O mercado também está pedindo isso enquanto eu consumo de quem me representa. Né? Eu consumo, eu faço parte, eu me sinto parte da onde eu sou acolhida e da onde eu me vejo enquanto sujeito, enquanto consumidor, enquanto ser humano que consome, que vive, etc. Então, acho que esses primeiros passos, assim, enquanto indivíduo Alba, é continuar acreditando na ação afirmativa, continuar acreditando no cooperativismo, porque eu acho que é um caminho, sim, de transformação social, de ser político, de ter um posicionamento enquanto sujeito social, né? Não necessariamente, de novo, né, de político partidário, mas político de ter um posicionamento de que lado nós estamos no lado da justiça social.